O texto e o corpo do escritor, do livro Os Esgrimistas do Operon, editora Lumen. O texto e o corpo do escritor se decepam mutuamente, coexistem, averbando-se, fugindo da entropia e das epopeias dos rostos, porque são feitos das erranças antimetafísicas do todo e da presença inexplicável entre jogos hieráticos fabuladores que se dilatam na interrupção escravada do viver permeável que aprende, desaprendendo, dentro da sombra multiplicadora do imperceptível. Religar o corpo às dinâmicas entrelaçadas do caos. O movimento dos movimentos das texturas neurológicas. Serão rasgos de abjunções ou serão mudanças explorativas pululantes dos delírios verbais que se dissolvem nas visões sanguíneas da alomorfia, irrompendo as intermitências espiraladas para se negarem e regeminarem simultaneamente no invisível. O texto escoa o excesso, as matérias residuais se contradizem e acionam as suas forças metabólicas. O texto invade a recusa captadora dos intervalos nérvios do corpo para o transmutar num lançamento de tempos insanos que atravessam os espaços sensíveis em recomeços incessantes fora das percepções apologéticas. Viver na emboscada do retorno das grandezas caóticas sem visibilidade completa. O texto sobrevém no processamento do fígado do escritor, com sinais veníferos, onde os fluidos intersticiais envolvem as células imunológicas, as células dendríticas que combustam os antígenos da significação. Os linfócitos verbais ativam-se porque os ferimentos podem ser clásticos. Há um espalhamento de lusências dentro da oxidação de um verbo a libertar energia em contubérnio com a superfície negentrópica das palavras. Há uma efervescência, há uma criação de ardências, uma detonação, há um esquecimento, há uma voltagem reativa, há uma impetração química. O texto se torna turbulento, adiabático, corrosivo, ácido. A hemoglobina desaparece. O texto devora-se a si mesmo. A quantidade de calor que jorra dos seus poros é tremenda. Nem o hidrogênio consegue retornar para um possível desaparecimento aquoso. Nem os gritos dos esfomeados, dos eslazeirados, dos afogados, das meretrizes, das pariduras, o fazem fugir das taxonomias. O seu fulcro de destilação atinge o limite e o intelecto impulsiona a inflamação. Arresta-lhe o carvão, aguza as ascuas, o restolho metálico ou uma queimadura lenta para alçar o vazio dentro do silêncio. Contudo, a termodinâmica se alia à calefação do tempo cronológico e o oxigênio da diferença e da distância sígnica perde a sua força prodigiosa. O texto regurgita-se. Um tórax com grandes vasos leva uma só palavra do diafragma à boca das vadias. Uma boca nodular, uma boca plena de plasmócitos que arrasam razões e verdades. Uma só palavra dentro da tumefação sem sintomas. Uma só palavra infiltrada na virilha com pruridos. Uma só palavra nos pulmões e na dor ventral. Uma só palavra lesionada e vai na traqueia carregada de metástases e drena compulsivamente. Uma só palavra parasitária, uma só palavra com elefantíase, uma palavra espessa nos órgãos genitais, uma só palavra nas tonsilas, uma só palavra nas articulações fibrosas do dicionário, uma só palavra tenta desviar-se dos ciclos respiratórios, uma palavra com taquipneia, uma palavra arranca os nervos
acogolados no trabalho celular mais estranho. Uma palavra dobra-se para dentro do corpo do escritor, assimila a ventilação anaeróbica, fermenta-se com túbulos e com as trocas gasosas retardadas no tecido conjuntivo. Atinge os movimentos dos bofes foliáceos e faz das lâminas suspensas na boca um exoesqueleto. O escritor envolve-se num terrífico opérculo em forma de veia mineralizada. Hidrosfera e corrente sanguínea se confrontam. O texto entranha-se na bexiga natatória e res a qualquer matriz óssea, evita a reabsorção da secura, bate nos músculos intercostais do escritor, dilata-lhe a língua e as fossas nasais com cartilagens direcionadas para os sacos alveolares. O gás carbónico e o oxigênio concentram-se na superfície gramatical. A hematose exercita-se desvairadamente na espessidão do fêmur ou da urna. Vacila. Vacila nas porções públicas sem formas geométricas e transmuta-se numa cápsula sinovial. A palavra arremessa-se para os ossos pneumáticos e o texto tegumenta-se, sutura-se com uma só palavra no crânio, imperceptível. Ou será um líquido viscoso dentro do esqueleto apendicular? Uma palavra pélvica ou uma palavra contorcer-se na coina da puta? Ou a avalanche demoníaca das composições áridas que absorvem os vestígios acústicos do caos, os pactos incumpridos, as razões desmoronadas em milhares de dimensões desmedidas? Desconchavar e voltar em linhas demodáveis, em danças de expressões do não dizível, atravessadas por intenções na invisibilidade quase perceptível das geometrias arquimedianas, porque antes dos olhares surge uma voz arquitetural desabaladamente perdida, porque colocou o texto à volta do simulacro áptico, repleto de redobras diversas, de coexistências esplipsadas, de ritmos insituáveis, onde os descentramentos abruptos das ruínas inacessíveis superpõem novos espaços-tempo, socavando hábitos hermenêuticos. Uma só palavra, e o texto inocula-se desabaladamente de vazios, alcança os vasos sanguíneos microscópicos, emancipa as suas glândulas endócrinas, vasodilata-se e torna-se uma fenda branquial. O sangue do texto é sempre incompleto e à palavra resta-lhe oxigenar um pulmão com 3 algoespasmos simultâneos. A palavra soprada violentamente contra as veias sistêmicas, rasgando o ventrículo esquerdo do escritor. A palavra libertadoramente arterial, fora das disposições orgânicas, ou a ventilação muscular e membranada do texto, a voltagem alveolar do texto. Desinsuflar o verbo e envolver o diafragma para filtrar insanamente as travessias assintáticas. Há um enervamento superficial a expelir o ar das palavras entre receptores químicos e o escritor sabe que a filtração totalizadora se torna impossível. A infecção nutre completamente o texto.